bacana. E aí, falando disso, você orienta, você, Lu, orienta os clientes. É, esses dias eu estava te dizendo, né, que eu adorei o perfilzinho dela, viu, Lu? Todo de scrapbook, bacana, deve dar um trabalho das horas de fazer, mas tudo bem. Mas é bem diferente, então chama atenção. Mas chegar aqui requer muita vontade, muita coragem, muito empenho. Eu queria saber com você, como é que foi? Porque você tem o da empresa e vocês duas têm os pessoais, né? Como é que foi você chegar? Deixa eu ver se foi parecido com a minha, porque eu só publicava o da empresa, só tinha o logo da empresa lá, a minha carinha. Eu achava que eu não precisava, ledo engano. Como é que foi o seu processo? Eu comecei a fazer. Eu entrei no Instagram com um perfil pessoal, mas era privado, né? Hum. E eu sou professora, né? Então, eu sou professora universitária. Então, eu comecei a ter, porque os alunos começaram a perguntar assim: posso marcar você, professora? E eu não tinha uma pinóia do perfil para eles me marcarem. Aí, A pró-quarentona não tem um perfil para marcar, não pode, né? tá. Não, isso tem tempo, viu? Que eu não tinha Facebook, né? Assim, pra você não tinha, não Sim. gosto. Não vi, não gostei, sabe? Não, não é para mim, sabe? Eu sou... E aí eu tive o primeiro perfil, né? E quando eu comecei, aí eu já comecei a me comunicar com os alunos. E assim, eu entrava em sala de aula para dar aula, assim, eu tô em sala de aula há mais de 15 anos, né, Fernanda? Então eu vi assim quando os celulares foram crescendo na sala de aula. Eu dizia, nunca Ah, vou ganhar disso. Eu aqui gritando no quadro, ai, ai, ninguém quer saber, cara. Eu tenho que estar ali. Se eu não estiver ali, minha mensagem vai morrer. Porque eles preferem estar ali, os alunos. sim, sim. Então, assim, tinha vezes que eu apagava a luz da sala para ver a quantidade de luzes de celular que eu via. E era surreal a proporção. Então, comecei a estudar técnicas interativas, por exemplo, tinha um software de apresentação que eu usava que eles podiam logar pelo telefone. E o telefone Hum. aparecia a mesma apresentação que estava lá na frente. Então, eu conseguia ver quem estava online ou não. Né? Tudo isso. Porque no Hum. céu, minha gente, é proibido conversar, proibido celular, porque o povo vai usar, bota dentro do estojo, né? Faz o que quer. Aí eu percebi, não, eu tenho que estar nesse lugar, porque não adianta. É uma força que é muito intensa, não tem como lutar contra isso. Eu tenho que estar aí. E aí foi quando eu comecei a estudar, né? E querer entender, mas primeiro nos blogs e nos textos, porque eu isso já estava na pós-graduação e eu fui convidada para fazer um trabalho numa agência de comunicação digital que era a Forest Comunicação, que era para escrever uma sistematização das experiências e vivências de um projeto no Cerrado, que era financiado pela GIZ, que é um órgão alemão. E aí, quando eu escrevi o texto, a gestora de conteúdo falou: esse texto está incrível, fortíssimo, muitos argumentos, mas a linguagem dele está muito técnica. Hum. E aí eu perguntei, então me diz como é que eu posso escrever. E ela me deu um livro na época de Conrado Adolfo, que foi o primeiro que eu li, do Marketing Digital, que é um livro dessa grossura. Quando eu olhei, eu falei, cara, o Enorme. cara. Os 8 P's. É, os 8 P's, tava aqui. Aí eu falei, quando uma pessoa escreve uma coisa dessa, ela tem algo a dizer, porque é um esforço, né? Eu tinha escrito uma tese, eu sabia o tamanho que é o esforço que é escrever um negócio daquele tamanho. E aí eu comecei a me encantar com esse mundo, estudar e tudo. Aí depois eu tinha um outro perfil profissional, que era misturado profissional e pessoal grande. Esse começou a crescer muito com os alunos, com os trabalhos, mas eu fechei porque ele era uma bagunça e aí abri Hum. o perfil da Ferdi primeiro. Então eu tinha o meu Hum. pessoal e tinha o da Ferdi. Eu fui para uma imersão, onde eu conheci a Natana Lacerda, né? A Natana, nossa Hum. querida. E quando eu cheguei nessa imersão, mostrei para a Natana o perfil recém-criado. Ela falou: primeira coisa, tira essa logo para uma foto sua aí. Então, assim, E aí.
E aí, essa época eu tinha já conhecido a Luana, eu comecei a Ferd antes, né? Mas eu não tinha tinha alguns clientes, estava tudo caminhando, mas eu estava assim, muito cheia já não estava dando conta da demanda, e assim, estava querendo muito, tive uma parceria, já tinha tido outras sócios, mas o negócio não estava caminhando, e foi quando eu conheci a Luana veio até mim, ela me viu numa cliente e falou, olha, eu quero aprender, eu quero fazer isso também, quero trabalhar contigo. Eu fiz, opa, então vamos. E aí ela começou e a gente depois pouquíssimo tempo a gente já estava como sócia e foi crescendo. Mas foi assim, eu tive primeiro o pessoal privado, depois eu abri um que era pessoal profissional, mó misturado. E aí depois eu fechei esse que era grande, tinha uma audiência boa. Não sei porque eu fiz isso, eu podia ter redirecionado, mas eu achei que era a melhor forma, né? Não sabia. E depois abrimos o da Fed, que são perfis pequenos, os nossos perfis são perfis pequenos no sentido não tem tantos seguidores, mas eles atendem a gente super bem, porque a gente tem muitos pedidos, inclusive, de orçamento pelos nossos perfis. A gente atinge o público que a gente quer atingir. Então, eles não são perfis que têm muita audiência, mas a audiência que está lá nossa, é super engajada, é uma audiência que realmente gosta do nosso trabalho, é uma audiência que, né, sempre está ali pedindo dica, orientação, e também fechamos muitos clientes pelo Instagram, né? Que isso desde que o perfil tem 370. Hoje tem 920, eu acho, mas desde que ele tinha 300, a gente fechou cliente que conheceu a gente pelo Instagram. Você vê que quantidade, né, de seguidores não sai É, dessa noia, não né? é nada. É. Sai mesmo. Eu até fiz uma publicação falando sobre isso, né? Que E nesse momento em que nós estamos vivendo, é melhor, talvez, dependendo do seu perfil, do seu negócio, você ter menos, porque você dá atenção para as pessoas, do que isso, você ter mais e não saber nem quem são. Porque tem isso. muitas colegas da gente das mentorias que tem mais de 10 mil lá e tem arrasta para cima e tudo, e diz assim, mas eu não sei quem é que está recebendo o meu conteúdo, porque eu não conheço quem são essas pessoas. E aí, às vezes não funciona, né? Às vezes desbloqueia algumas funções, mas a depender do que você esteja oferecendo, é melhor você ficar com o perfil ali pequenininho. Esses dias eu estava vendo uma pessoa ofertando um curso para lançamento com 300 seguidores. Quer dizer, se já estão ofertando cursos sobre isso, é porque o raciocínio que eu tive está correto. Eu vou por essa lógica, entendeu? Ou, não Sim. é? É, Cadê a Lu? Tá por aí? Bota a Lu aí na conversa. Eu quero saber dela também, se ela teve dificuldade. Por que eu faço essa pergunta para todo mundo que eu estou fazendo? Porque muitas pessoas que estão assistindo e acompanhando essa live ficam com aquele receio. Ah, eu não vou entrar porque eu não tenho conteúdo. Ah, porque eu não sei como falar. Ah, porque é, é, tem um monte de gente aí que está falando mais que eu, que é mais arrumada, que tem o perfil mais arrumado, tem isso, tem aquilo. Então, bota um monte de crenças e um monte de bloqueios, e aí não se desenvolve. E a gente, ouvindo vocês falarem, todo mundo que está vindo aqui, a gente vê que cada um teve uma dificuldade, cada um começou de um jeito, cada um teve a sua origem, e só deu certo porque teve persistência, porque foi fazendo, né? Encontrou motivação, definiu, teve estratégia, tudo isso é para depois. Você isso. primeiro precisa querer estar aqui. É. Você E precisa encontrar o seu motivo e a sua intenção em estar aqui e treinar, e isso. fazer, e treinar, não é isso? É isso. E a primeira live que tu fez, como foi? A primeira, deixa eu lembrar até como é que foi. A primeira foi com uma pessoa muito próxima, assim, e a gente tava tão nervosa que a gente só fez rir, metade da live era gato. As duas estavam como primeira, então. É,
Mas como eu sou professora e tudo assim, eu não via muito tanto que minhas aulas mudaram muito, né? Depois que eu comecei a estudar esse fenômeno, né? Da comunicação Sim, digital. Então, por minhas aulas que são online, que eu sempre, né? Agora que a maioria, né? Tá nessa, eu tenho uma irmã também que trabalha com metodologias interativas de aula online, que é a Eugênia. Eu faço aulas lives hoje. Então, eu acostumei. sim. Mas a primeira não foi muito simples. Eu fiquei muito nervosa. Eu tenho crise de riso quando eu fico muito nervosa. E fiquei rindo. E minha amiga lá do outro lado também ficou rindo. Foi meio assim, mas tudo bem. A gente, né, segue. Porque o que eu digo é que tentar, muita gente tenta. Mas persistir é o que vai ser, que é o segredo do sucesso. Olha, se eu tivesse desistido na primeira live, se eu tivesse desistido no primeiro olé que eu levei de um cliente que foi grosseiro, que foi mal, sabe, assim, que eu fiquei me sentindo incapaz. Se eu tivesse desistido nesse. Poxa, minha gente, eu não estava aqui, né? A gente não estava aqui conversando e hoje, assim, eu consigo ter um bom retorno também, além de ser uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas um bom retorno financeiro. Né? Com perfil, a gente tem um retorno bom com um perfil pequeno. A gente tem clientes maravilhosos, a gente tem um preço hoje médio de mercado que é bem mais alto do que a média das agências aqui. E tudo isso a gente foi construindo com a persistência, ouvir, né? E realmente ir atrás da solução, ir atrás do que era que a gente acreditava também. E isso é que faz a diferença, você persistir. Então, é difícil, mas o que que não é difícil que dá resultado? Às vezes, assim, minha mãe fica, não, minha filha, você fala essas coisas, eu digo, mas é verdade, eu para mim, assim, não quero botar essa crença em mim, mas assim, eu gosto muito do meu trabalho, mas tem coisas que são bem difíceis de fazer. Não é difícil, mas tem que fazer, então vai lá e faz. Né? Uhum. Depois você vai vendo que tem um lado bom de fazer isso também. E às vezes não é tão difícil quanto você achava que era. É, ser menos perfeccionista ajuda, né? Ter menos julgamento sobre si mesmo, assim. Por exemplo, agora em cima da hora, né? Em casa, eu ia me arrumar melhor, mas eu falei, ou eu me atraso, ou eu vou assim mesmo, descabelada. Então, tudo bem. O importante é você mostrar. É claro que tem que ser. Eu falo assim, é muito importante, né? Por exemplo, o cenário, eu acho super importante, a forma como você se posiciona, mas eu não vejo como mal você também, às vezes, se mostrar de um jeito que é como você é, né? Às vezes eu mostro, por exemplo, a bagunça da minha pia aqui em casa, sabe? Eu já fui recriminada por isso. Eu falei, Pelo marido, pelo filho, não, por amigos. Eu falo, porque ah, eu aqui é o marido. Se eu mostrar a casa, não, ele é mais, né, mais na dele, assim. Mas meu filho não, até me ajuda, né, nas dicas. Mas assim, ué, quando eu mostro que eu tô na praia, tudo lá, os cenários bonitos, ela pode mostrar, mas assim, só tem aquilo ali, porque tem muito trabalho e tem uma pia depois do trabalho inteiro para poder e o jantar para fazer, entendeu? Essa é exatamente, a vida, então eu prefiro mostrar, porque exatamente. E você se liberta também dessa necessidade de ser o ideal o tempo inteiro, né? E aí sim é que começa a ficar mais divertido, começa a ficar mais leve. Não é, tem, claro, o limite. E cada perfil vai ter um limite diferente, porque depende também do público que você está querendo atingir, depende dessa persona que você definiu para sua marca. Mas eu acredito que a gente ser verdadeiro é o que traz felicidade para a gente e felicidade para o nosso bolso. Deixa eu te perguntar. Sim, diga, você ia falar mais alguma coisa. não é isso mesmo, e energia para continuar, né? É continuar na labuta, né? Com alegria e com disposição. A gente não consegue sustentar nesses canais digitais uma imagem falsa por muito tempo, não tem como. Eu acredito que
que aparece de alguma forma. Você vê grandes influenciadoras, tem um caso típico que é uma vegana que apareceu comendo, né, um peixe e aquilo ali apareceu e ficou exposto de um jeito muito. Então vai aparecer. Então é melhor que você seja quem você é mesmo, Vanessa, porque ficar construindo um papel que você não é, vai cair. Uma hora, né? Além de cair, você não faz com essa espontaneidade, com essa autenticidade que todo mundo fala hoje em dia. E para quem acredita nas energias universais, você também não emana a energia necessária para fazer a pessoa se conectar com você. Eu acredito muito nisso. E comigo deu certo quando eu me dispus de todos os rótulos e de todos os padrões e resolvi assumir. Ó, eu tenho dificuldade, eu sou assim, não gosto de aparecer, entendo que tenho que estar aqui. Então, eu fui falando para mim e para os outros e fui me libertando dessas necessidades de estar o tempo inteiro arrumada. Hoje meu cabelo está lavado, mas tem dias que está de qualquer jeito. A cara aqui, ó, hoje eu fiz porque eu cheguei cedo também, porque se vocês forem olhar, tem 2 semanas de live aí que tem olheiras enormes, mas o conteúdo é que tem que ser passado. Deixa eu te fazer uma última pergunta que está chegando no nosso tempo, não ocupar o seu também. Tem alguma coisa que lhe incomoda na rede, que você diga assim, aqui é o meu limite, ou se você fosse a programadora da rede, você retiraria alguma coisa? Eu fico dizendo que um dia desse o Instagram vai me derrubar, porque eu estou perguntando isso para todo mundo. Olha, mudaria muita coisa se eu fosse a programadora da rede, assim, muita coisa, assim. É, Realmente como é a entrega de conteúdo, as regras, né, do que pode e o que não pode entrar, né, o que pode e o que não pode fazer, eu mudaria muita coisa, assim, mas o que mais me incomoda hoje são esses falsos gurus, assim, que trazem fórmulas milagrosas e mentirosas, assim, descaradamente, porque quando você está dentro do mercado, quando você está, já, por exemplo, isso acontece muito com o pessoal de lançamento, né, que quer fazer, assim, fala assim, é super fácil, eu não tinha nada, em 7 dias eu vendi 100 mil reais. Quando as pessoas falam isso, elas não veem que elas têm uma responsabilidade de realmente brincar com a esperança das outras pessoas. E isso me incomoda muito. Não tô apontando para A, B ou C, né? Cada um tá ali. E tem pessoas que realmente eu acho que gostam de ser enganadas, porque tem coisas tão bizarras que as pessoas acreditam, né? Mas eu sei por que tem por trás disso, porque tem umas estratégias muito bem feitas de copy. Eu estudei muito copy. Então, eu sei como que tem os gatilhos. Tem gente que consegue fazer isso de um jeito tão bem feito, né? E consegue realmente seduzir. E isso me incomoda demais quando eu vejo essas arapucas sendo armadas e as pessoas caindo. Outra coisa que isso assim me tira do sério. Imagina como eu saio muito do sério. É essa difamação de fakes. Tem algumas fakes que são muito, assim, cruéis mesmo é a palavra. E como elas são divulgadas de uma forma vestida ali de notícia e tal, e como isso vai tomando uma proporção, né? E que engana mesmo as pessoas. Então, isso me incomoda muito. É ver essa ferramenta, que é uma ferramenta, né? Como ela é usada dessa forma. E eu fico, assim, realmente muito preocupada. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que trabalhavam, por exemplo, em divulgação de fake news, né? Porque isso na época não era nem crime e tal. Então, eles tinham eles se gabavam disso. Eles diziam assim: eu fui a pessoa que fez aquela fake lá. E por quê? Porque teoricamente não é crime, né? Como é. Agora tá caminhando, vai ser um pouco diferente. Mas assim, eu vi, quem descobre, quem cai é que é otário, né? Meio que nesses termos. Então,
isso me deixa muito, muito chateada, né? E é muita gente assim, e é muita energia nisso. Então, tanto esses falsos profetas. Outro dia, eu tenho alguns perfis que eu fico só fazendo teste, principalmente no Twitter, né? Eu fico sendo de um grupo, depois de outro perfil de outro, para poder ver o que, é que aparece para mim, o que, é que os algoritmos me enviam. Outro dia eu vi uma pessoa assim fazendo tipo uma cerimônia lá que ela fazia papel virar dinheiro. E dizia que quem fizesse o curso ia aprender a transformar qualquer papel da sua casa em dinheiro. Mas de um jeito assim, e a pessoa tinha centenas de milhares de seguidores. Não sei até que ponto é verdadeiro ou não, mas assim, que é isso, né? Como é que isso deixam passar um negócio desse? Como é que deixam passar um? Então, isso também eu. Tem aí um problema entre liberdade de expressão também, né? Mas quando é usado com intenção de venda de algo falso, ou com fake news mesmo, fake, eu fico bem chateada assim, com isso. É um limite Você que. sabe que o primeiro motivo seu foi também um dos motivos que me fez vir para aqui. Ver tanta gente ensinando coisas que eu dizia assim, pelo amor de Deus, estão dizendo isso para as pessoas, não é possível. E aí, quando lá no início eu falei sobre a responsabilidade da gente, eu senti a minha responsabilidade de estar aqui dizendo o que realmente é verdadeiro, entendeu? Claro que a gente tem um alcance muito menor, mas eu acredito que cada um fazendo, a gente vai terminar ocupando o lugar e diminuindo essa propagação, tanto dos fake news quanto dos gurus mágicos que tem por aí, porque os gurus, pelo menos, a gente já percebe que tem algumas pessoas que já olham com mais Desconfiança. cuidado, com desconfiança. Eu estava procurando a palavra, justamente. Das fake news a gente não tem como não ter, né? A menos que eu acho que nem fazendo lei nem nada, não sei se isso deixa de existir. Porque é inato do ser humano. Infelizmente, o planeta que a gente está, as pessoas ainda são muito assim. Mas enquanto mais a gente ocupar o lugar e trazer coisas boas, a gente, pelo menos quem está perto da gente, quem está recebendo os conteúdos, começa a receber mais conteúdo nosso, e aí a tendência é diminuir e receber os outros. Assim eu acredito. Então foi um dos motivos que me fez estar aqui. Essa responsabilidade que eu vi bater nas minhas costas. É porque incomoda demais, realmente. E respondendo o que eu não gosto, para não te deixar só como a chata da rede, eu não gosto do conteúdo se perder. Eu não me acostumo com isso. Eu não me acostumo a gente produzir tanta coisa boa e de repente se perder e não ser uma mídia de busca. E eu acredito que ele vai, ao longo do tempo, terminar virando também uma mídia de busca. Porque não tem motivo para ter tanto conteúdo aqui e a gente não poder procurar o que a gente quer, né? Como acontece nas outras, isso me incomoda bastante. Mas é Boa, isso, eu queria. Davis. Achei que isso é bem interessante mesmo. Realmente tem toda a razão. Pô, a gente passa tanto tempo produzindo, né? E aí o conteúdo se perde. E aí termina dando vez ao conteúdo fraco, ao conteúdo bobinho, porque a É. gente, como eu falei, a gente está num momento da humanidade que ainda precisa disso, né? E mas tá assim, eu acredito que está caminhando a mais profundidade, as pessoas se conectarem mais com as essências, com os motivos. A pandemia trouxe isso. E aí Olha, não dá para perder. você tem, Fabiana, toda essa criatividade. Você tem sim, né? 1% não, você tem a sua 100%. Nata Perna não pode buscar nem dentro dos próprios perfis, não. Você não consegue buscar procurando um assunto. Eles criaram a guia, né? Não sei se tem em todos os perfis, no meu tem.
aquele recurso de guias que a gente, produtor, coloca lá alguns conteúdos para ficar organizado. Mas É. poucas pessoas já sabem sobre isso e acredito que também as pessoas não sabem que podem procurar lá. Eu tenho tentado concentrar alguns conteúdos nesse sentido. Hugo, você atende ali, mãe? Renata falou mais Que alguma coisa aqui. É o interfone tocando. ela tá falando de cachê, né? Do IGTV, que você consegue. Ó, tem Peraí, deixa eu só ó, desligar esse interfone aqui. passear na Sabe o que é casa. isso? Olha, É, preocupado. passeando dentro de casa. Isso é vinho de Gustavo que chegou. Alô, boa. Tá, quando ele levantar aqui, eu mando ir buscar. A vida como ela é. Senão eu ia ficar aqui me incomodando. Isso é Gustavo. Tem um monte de vinho aqui, ó. Aqui tem vinho, ali tem vinho, Poxa, ali tem vinho. Então, a decoração da minha casa virou garrafas de vinho. E tá chegando vinho na portaria. Aí me ligaram. Ai, meu Deus do céu. Ai, voltando aqui, Nanda, queria te agradecer muito você ter participado, finalmente, né, ter Fernanda? topado, finalmente, exatamente. E agradecer a quem esteve aqui, avisar para vocês novamente, para quem não viu no início, as inscrições para a imersão Saia da Toca estão abertas no link lá da minha bio. 100% online, 100% gratuito, 3 horas Vai para você perder o lá, medo, perder a vergonha, fazer um roteiro, se for necessário, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, para fazer o primeiro evento online, ou live, ou aula ao vivo, ou uma conferência, o que você quiser. Então, clica lá, tem uma página de vendas explicando direitinho tudo para vocês. E será no dia 15, na outra semana ainda. Tá bom? Queria te tá. agradecer, deixo com você a palavra final. Conte aí alguma coisa, uma dica. Teve gente que trouxe livro, dica de frase, uma mensagem final, do seu jeitinho. Agora, só mesmo assim, Fernanda, agradecer a oportunidade, dizer que é muito legal, né, esse percurso que a gente está tudo, né, se apoiando, nós, corações roxos, estamos aí juntas e que convidar também vocês que estão aqui agora, ou quem está chegando depois vendo aqui no replay, a participar, né, da imersão. Tenho vários insights que eu aprendi com a Fernanda durante a mentoria que foram assim muito legais. Então, é uma super oportunidade. Não percam, participem, porque a melhor forma da gente se sentir até mais segura para ter essa constância, para chegar no lugar onde a gente quer, é a gente realmente ir se capacitando e colocando em prática. E também convidar todo mundo a conhecer nosso trabalho da Fer de Conteúdo. E dizer que eu estou à disposição. Alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa contribuir, envie um direct para mim, que eu sempre respondo. E realmente agradecer mesmo e desejar sucesso, porque tá lá, é só ir lá buscar, porque você realmente é uma pessoa que tem muito a contribuir, Fernanda. E sempre assim, você é uma pessoa que ajuda, né? Que também está aqui preocupada com o grupo, com a informação, com o que você traz, né? É muito legal isso. E todo o sucesso do mundo eu desejo. Ah, obrigada, obrigada, Xará. Ó, tem uma mensagem de Fabiana aqui para fazer uma live com indicações de vinho. Vai acontecer, mas no nosso perfil GF Wine e com o Guga Wala, que também esteve aqui, que é nosso amigo. A gente está planejando aí, provavelmente, para a segunda semana de junho. Então, fica Ó, ligadinho. GF Wine, G de gato, F de faca e Wine, né? Vinho em inglês. Esse é o perfil da gente das vendas dos vinhos. E a gente entrega todo o Brasil também, ó, fazendo jabá é na ótimo. live Saia da Toca. Olha Tá lá, ele bom. adora, eu também adoro. Então, gratidão, gratidão a todos que estão aqui. Eu vou deixar a live salva. Comenta aí embaixo o que você mais gostou. Assiste as outras
E amanhã eu vou ter com Taniele, que foi a minha mentoranda do ano passado. A gente completou um ano que ela fez a mentoria, ela vai contar Que como é que legal. estão aí as